Você se lembra exatamente de onde estava, com quem estava e da roupa que vestia no dia 8 de julho de 2014? Você se lembra do silêncio ensurdecedor que tomou conta da sua rua, do seu bairro e de um país inteiro? Mas o que você não sabe, e o que a televisão passou a última década inteira tentando esconder de você, é que o maior massacre da história do futebol mundial não começou quando a bola rolou no Mineirão. O 7-1 já estava decidido meses antes. Enquanto você chorava na frente da tela vendo os alemães empilharem gols como se estivessem em um treino de luxo, a mídia esportiva procurava desesperadamente por um bode expiatório. Apontaram o dedo para a pane tática de Felipão, culparam o desespero de Davi Luiz, crucificaram Fernandinho e Dante. Mas tudo isso foi uma cortina de fumaça, uma mentira muito bem contada para proteger o verdadeiro culpado por trás do colapso da seleção brasileira. Hoje, nós vamos abrir a caixa preta de 2014. Prepare-se, porque a verdade sobre quem realmente destruiu nosso sonho do Hexa vai mudar para sempre a forma como você enxerga o futebol. Para entender a anatomia dessa tragédia, nós precisamos voltar no tempo e entrar nos portões da Granja Comari algumas semanas antes da Copa do Mundo começar. O Brasil era o país sede. A expectativa era de uma festa inesquecível, a consagração final de Neymar e a coroação de uma geração que havia amassado a Espanha na Copa das Confederações um ano antes. Mas quando as portas da sede da seleção brasileira se abriram, o que se viu não foi um ambiente de preparação militar focado em vencer uma guerra. O que se viu foi a gravação de um reality show de péssimo gosto. A sede da seleção brasileira virou um circo corporativo e midiático. Patrocinadores transitavam livremente, helicópteros de emissoras de TV sobrevoavam os treinos táticos o dia inteiro e os jogadores eram tratados como celebridades de Hollywood em uma colônia de férias e não como atletas de elite prestes a enfrentar as maiores potências do planeta. O verdadeiro culpado do 7-1 começou a agir silenciosamente ali, na arrogância de um sistema que acreditava que a camisa amarela e o calor da torcida ganhariam a Copa por gravidade. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, estava inebriada pelos lucros astronômicos e pelos contratos de publicidade. Eles venderam a ilusão de que o Brasil já era campeão antes mesmo de entrar em campo. Ninguém questionou a falta de modernização tática. Ninguém teve a coragem de dizer que os treinamentos da seleção brasileira pareciam rachões de fim de semana comparados aos laboratórios de alta intensidade das seleções europeias. A imprensa esportiva tradicional comprou essa ilusão e vendeu o pacote completo para você. Qualquer analista ou jornalista que ousasse dizer que o time de Felipão era taticamente frágil, espaçado e dependente apenas de lampejos individuais era imediatamente rotulado como pessimista ou antipatriota. O sistema blindou a própria mediocridade para não estragar a festa dos patrocinadores. E enquanto o Brasil vivia no mundo da fantasia, a realidade estava sendo forjada no silêncio da Bahia. A seleção da Alemanha não viajou para o Brasil para participar de um reality show. Eles construíram o próprio centro de treinamento na Vila João Henrique, em Santa Cruz Cabrália. Isolados, focados, longe de câmeras intrusivas e do oba-oba comercial. Os alemães passaram semanas estudando obsessivamente as falhas táticas da seleção brasileira. Eles sabiam que o Brasil atacava de forma emocional, deixava buracos gigantescos no meio de campo e entrava em desespero quando era contragolpeado. A Alemanha não era apenas um time melhor, era uma máquina fria operando contra um grupo de rapazes emocionalmente instáveis que carregavam o peso de 200 milhões de torcedores nas costas. E a prova definitiva de que o psicológico da seleção brasileira estava completamente destruído aconteceu no momento que deveria ser a maior injeção de ânimo para o time: o fatídico jogo contra a Colômbia. A lesão de Neymar foi uma tragédia esportiva, mas a forma como a comissão técnica e o sistema reagiram a ela foi um atestado de óbito antecipado. Ao invés de blindar o elenco, de absorver o golpe e dizer que o Brasil era maior do que qualquer jogador, a seleção assumiu a postura de uma vítima indefesa. O clima nos dias que antecederam a semifinal contra a Alemanha parecia o de um velório nacional. E então chegamos ao momento mais bizarro e revelador daquela Copa. Quando os jogadores brasileiros entraram no gramado do Mineirão segurando a camisa de Neymar e usando bonés com a frase "Força Neymar", eles não estavam prestando uma homenagem.
Inconscientemente, eles estavam assinando um atestado de desespero. Eles avisaram para os alemães, para o mundo e para si mesmos que não teriam forças para vencer sem o seu principal jogador. O capitão da equipe segurava uma camisa aos prantos durante o hino nacional antes mesmo do jogo começar. O controle emocional era zero. E quando o juiz apitou o início da partida, o verdadeiro culpado cobrou a conta. A CBF e o sistema do futebol brasileiro não prepararam aqueles homens para uma guerra tática e mental. Eles os prepararam para gravar comerciais. No momento em que Thomas Müller marcou o primeiro gol aos 11 minutos, o castelo de cartas desmoronou. Não havia plano B, não havia estrutura tática para segurar o jogo. O Brasil foi engolido não apenas pelo talento alemão, mas pelo abismo de arrogância e desorganização que nós mesmos criamos. Os 6 minutos de apagão em que a Alemanha marcou 4 gols consecutivos são estudados até hoje como o maior colapso psicológico da história do esporte de alto rendimento. Os jogadores olhavam para os lados, perdidos, buscando no banco de reservas uma resposta que Felipão não tinha como dar, porque a escola brasileira de treinadores já havia parado no tempo há muito tempo. Depois que o pesadelo acabou e o placar marcou 7-1, o sistema entrou em modo de contenção de danos. A televisão focou nas lágrimas de Davi Luiz e nos pedidos de desculpas. A mídia precisava de vilões com rosto para que a fúria do povo fosse direcionada aos jogadores em campo. Isso evitou que os torcedores olhassem para as tribunas de honra, para os escritórios da CBF e para os dirigentes que sucatearam a nossa escola de futebol em troca de dólares e contratos de amistosos inúteis. O verdadeiro culpado não foi um lateral que perdeu a marcação ou um volante que errou um passe. O verdadeiro culpado foi um modelo de gestão parasita, que vendeu a alma da seleção brasileira e nos transformou em reféns de um futebol ultrapassado. Eles protegeram o sistema e jogaram a conta nas costas de uma geração traumatizada. O 7-1 não foi um acidente de percurso, um apagão ou um dia de azar. Ele foi o diagnóstico exato de uma doença terminal que estava corroendo o futebol brasileiro por dentro. E a pior parte de toda essa história é que o castigo não parou no Mineirão. A semente do fracasso que germinou em 2014 já estava enraizada muito antes, na forma como nós tratamos os nossos talentos desde crianças. Se você acha que o problema estava apenas na seleção principal, você não faz ideia do crime que estão cometendo nas divisões de base de nossos clubes neste exato momento. No nosso próximo vídeo, nós vamos descer para o submundo do futebol e revelar como os empresários europeus montaram um esquema sombrio para roubar a alma dos nossos meninos antes mesmo deles chegarem ao profissional. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder a continuação desse documentário e comente aqui embaixo. Você perdoou os jogadores de 2014 ou a culpa daquele vexame ainda é deles?